Há muitos anos um rapaz conversou comigo e disse que ele estava absolutamente enfraquecido na sua fé. Ele tinha pedido algo a Deus, que ele tinha certeza que era legítimo, que ia acontecer, e de repente não deu certo. E então ele falou com todas as letras: olha, eu estou totalmente decepcionado, eu acho que eu fui por Deus enganado. Aquilo que era a promessa nunca aconteceu. Eu fico pensando, muita gente imagina que religião é principalmente enganação, mas será que é isso mesmo? Como é que a gente lida com essas dúvidas, com essas dores no nosso coração, com legitimidade, com fundamento na palavra? Convido você a refletir comigo sobre esse tema. Decepcionado, fui por Deus enganado. A história de Jeremias. E não se esqueça, seja parceiro da nossa comunidade, do nosso canal. Então, aperte aí o sininho, dê o seu joinha, curta, né? E também divulgue para os amigos se você entende que essas palavras, que essas ministrações abençoam a sua vida e o seu coração, e que Deus nos abençoe aqui na IBNU. Vamos refletir hoje sobre aquilo que encontramos na palavra de Deus para o nosso ensino, para a direção da nossa vida. E quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa, que bom, né? Vamos pensar numa palavra aí de conforto, alguma coisa que nos dê assim, né? Uma atitude favorável diante da vida. Parece que a fé é mais ou menos isso, né? A gente sempre pensa em coisas positivas para que dê tudo muito certo. Pois é, meus queridos, é interessante. Quando a gente estuda e olha bem para a Sagrada Escritura, nós vamos ficar surpresos. E hoje eu queria pensar com você, quero que você me ajude aí nessa reflexão, porque era difícil, inclusive, para mim mesmo. Porque eu quero pensar aqui sobre a vida do profeta Jeremias, e eu posso pensar no seguinte tema da nossa reflexão bíblica: decepcionado, fui por Deus enganado. Como é que é? Pois é, vamos lá, vamos devagar. Jeremias, né, a gente conhece o profeta lá que fala dos vasos feitos pelo oleiro. Eu trouxe até um aqui, quem sabe ajude a gente a pensar melhor, né? Aquele que fala do que foi escrito da palavra, da profecia divina num rolo, né, que foi queimado depois o seu gerenciador maior de textos na época, né, a sua inteligência nada artificial chamada Baruch, foi lá e escreveu de novo, como a gente vê no próprio livro. Ele viveu numa época muito difícil. Ele foi profeta entre o ano 626 e 586 a.C., então foi um período de 4 reis diferentes no reinado de Judá, né, no reino do sul, e foi na mesma época de Abacuque, Sofonias, Naum, e também, de certa forma, pegou um pouco do ministério de Ezequiel, né? Ele era de Anatote, né, provavelmente, de acordo com o que nós podemos pensar e descobrir, descendente de Abiatar. Então você pode até olhar aí no panorama do gráfico da época, né? Você vê a época dos reis, aí Josias, Joaquim, Zedequias, o período, né, de 40 anos do ministério de Jeremias, e na época em que os babilônios conquistam Judá. Então você fica imaginando assim um jovem, né? Aliás, ele até reclama quando Deus o chama para ser profeta. Ele diz: Senhor, o senhor sabe que não tem condições, eu sou novo demais para isso. E ele não queria, né, entrar nesse caminho tão, vamos dizer, difícil e imprevisível. E ele vai ser chamado muito novo e vai enfrentar esse período de guerra, de conflito, de invasão dos babilônios. Os babilônios conquistam Judá, depois vão destruir Jerusalém. Pessoal, simplesmente uma loucura o que aconteceu. Agora, a gente pode pensar, acontece, né? A gente tem crises internacionais o tempo todo. A história da humanidade é uma história de guerra, né? Mas pelo menos o importante é a gente estar junto e a gente ser forte. Pois é.
Vocês querem ver que coisa é essa? Eu fico pensando na cabeça do Jeremias, depois que ele começa, né, a trazer para o povo a palavra divina, a mensagem do Senhor, a cabeça dele vai dando um nó. Olha o que aconteceu com ele. Certa vez, tem 2 capítulos interessantes no livro, o capítulo 27 e o capítulo 7 e o capítulo 26. Nos 2 fala de Jeremias levando uma mensagem de Deus lá no templo, o famoso, extraordinário, belo templo de Salomão, que ainda existia nessa época, e ele vai lá. E vejam o que aconteceu. Jeremias capítulo 26 diz o seguinte, eu vou ler aqui para você acompanhar comigo. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu ordenar a você, não omita uma só palavra. Talvez eles escutem, cada um se converta de sua má conduta. Então me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei que dei a vocês, se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo que fiz do santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor, e assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram, você certamente morrerá. Porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que esse templo será como Siló e que essa cidade ficará arrasada e abandonada? E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo, este homem deve ser condenado à morte porque profetizou contra essa cidade. Vocês o ouviram com os seus próprios ouvidos. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo, o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade tudo o que vocês ouviram. Agora corrijam a sua conduta e as suas ações, e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus, então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Pessoal, que é isso? Eu vou até fechar a passagem aqui, porque é tão forte e pesado que é o texto. Como é que essa história saiu? Você imagina, vamos nos colocar na posição de Jeremias, né? Então tá lá aquele adolescente, quase jovem, que recebe uma mensagem do Senhor, e a mensagem até dá um nó na cabeça dele, porque todo mundo sabia, Deus vai estar sempre com o povo de Judá e de Jerusalém. Deus tem promessas, Deus tem aliança com Davi e o seu trono. Agora, que história é essa? Que a Babilônia vem, o pessoal vai ser derrotado pelo grande império que está tomando conta do Oriente Próximo, eles devem se render, e Deus está dizendo que o povo passou da conta em termos de injustiça, maldade, imoralidade, desonestidade, idolatria, todo tipo de coisa indevida tomou conta da sociedade. E agora chegou a hora do grande julgamento divino sobre eles. E Jeremias vai, então começa a dizer, e aí você esperaria o quê? Talvez, né, como esse povo foi criado ouvindo a palavra de Deus, eles conhecem a lei de Moisés, como eles sabem quem Deus é, podem fazer um contraste entre o mundo pagão, idólatra e o Deus único, verdadeiro e marcado por ética e misericórdia, eles vão reagir, mas não, você viu, todo mundo se junta e o pessoal chega e profetas, sacerdotes, o povo, e diz, ó, vamos matar Jeremias. Mas como é que está a sua cabeça se depois de você puder fazer tudo o que você acha, que você entende que Deus quer, você recebe isso? Eu fico até curioso que muitas pessoas dizem, não, olha, eu passei a seguir a Jesus, agora eu estou servindo a Deus, sabe? Olha, até a minha pressão diminuiu.
né? Meu time só ganha agora. Aliás, o meu rendimento lá no banco foi maior do que o do vizinho, porque sabe como é que é, né? A gente está com Deus e você sabe que quem é cedo madruga, Deus ajuda. Será que é isso mesmo? Então, eu fico pensando na cabeça do Jeremias, dá um nó, porque desde que ele se envolveu com esse negócio de trazer a palavra divina, ele só está vendo mais problema a ponto de ameaça de morte. Quer saber a verdade? Ele quase morreu. Ele não morreu porque na última hora alguém falou: oh, vocês lembram do profeta Miqueias, que todo mundo valoriza? Miqueias tinha profetizado aí um século antes do Jeremias, e aí o que o Jeremias está falando aí, o Miqueias já tinha dito. Já tinha falado, capítulo 4 do profeta Miqueias fala alguma coisa sobre o juízo de Deus sobre o templo, que ia se tornar uma colina cheia de mato. Aí ele fala, tá bom, ele falou em nome do... Então, ó, depois a gente dá um jeito nele, libera dessa vez. Então, essa é a situação. Então, quando a gente pensa sobre isso, você vê a vida de dor de Jeremias. Olha só. A situação dele, familiar, terrível, ele é até impedido de casar, de ter família, porque a situação da guerra impossibilita isso. Ele perde, né? Aí a boa conexão com amigos, com vizinhos, você viu como é que os sacerdotes o trataram, o próprio povo, os reis foram terríveis, né? A relação de Jeremias com o Jeoaquim, por exemplo, foi um negócio terrível. Ele vai acabar sendo preso, vai ser espancado, vai ser jogado numa cisterna. Então, pessoal, você quer estar decepcionado com Deus? Pois é, você é fichinha diante do que a gente vê na vida de Jeremias. Agora a gente pergunta, então, sabe, para que isso? Não estou entendendo nada. Como é que funciona essa situação? Pois é, o Jeremias não demorou muito tempo, lá no próprio capítulo 20 do livro, né, eu vou dar uma olhada aqui, no começo do capítulo 20, é curioso, porque ele, o sacerdote Pazur, filho de Imer, mais alto oficial do templo do Senhor, quando ele ouviu Jeremias profetizando, ele mandou, atenção, espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim no templo do Senhor. Então, Jeremias devolve o que foi feito com ele com a palavra de juízo que vai cair, né, sobre Jerusalém, sobre o povo, sobre o próprio Pazur, e aí confirma a palavra divina de que a coisa vai complicar e o povo vai para a Babilônia. E aí, nesse processo todo, eu diria assim, Jeremias não aguenta mais. Eu acho que muitos de nós, a gente até disfarça, né, por razões de formação religiosa, a maneira como a gente pensa nas coisas, mas Jeremias não aguenta mais. Quando ele não aguenta mais, veja só o que ele vai dizer. Ele diz com bastante clareza aquilo que tomou conta do seu coração e entra como um grande texto da palavra divina que vai mostrar o tamanho da sua dor. Olha só, ele diz o seguinte, verso 7 do capítulo 20, Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Você escutou bem? Tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Veja o tamanho da dor, do sofrimento de Jeremias. E aí a gente começa a pensar, você sabe que quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei assim meio tonto da cabeça. Falei, peraí, com certeza eu que acabei querendo estudar as línguas bíblicas, com certeza a tradução deve ter um problema aqui, né? Aí eu esperava encontrar alguma coisa assim que desse um jeito de salvar, digamos, a pele de Deus. E aí eu fui ler e quando eu vi outra tradução diz assim, Senhor, tu me seduziste. Eu falei, caramba, piorou. Antes ser enganado do que ser seduzido. Que história mais estranha é essa, né? Aí fui ver o texto no original, o verbo patá, que aparece lá, que está numa forma verbal mais forte, assim, né? Mais intensiva. E quando eu vi alguma tradução, outra suavizando, tentando dizer, não, tu me persuadiste. Pessoal, a palavra é forte demais. E a pergunta é, então, quer dizer que Deus engana a gente? Pois é, a resposta é sim e não.
Não porque, claro, Deus não engana as pessoas no sentido malévolo, que pretende prejudicá-las, então ele vai lá com má intenção e mostra uma coisa, depois no final ele dá um jeito de botar o cara num beco sem saída. A questão não é essa, a questão é que a maneira de Deus agir, os caminhos do Senhor, eles não fazem parte daquilo que é pertinente à nossa lógica. Ele não tem nada a ver com aquilo que a gente estabelece como um elemento previsível, frágil, limitado, assim, humano, de compreensão das coisas. Você pode ver, por exemplo, Deus liberta o povo do Egito. Ah, com certeza, agora ele vai colocar na terra prometida. Não, ele vai deixar o povo no deserto. Ah, Jesus é batizado e aí o Espírito Santo vem sobre ele vai começar o ministério e na hora que ele começar ali a pregar, o pessoal já começa a se converter. Não, ele vai ser levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Você percebe? Existe uma série de coisas. É como alguém que começa a aprender, por exemplo, uma luta de artes marciais, ou começa a estudar uma língua, ou estudar algum tema mais difícil, e a pessoa começa nas primeiras aulas, ele não entende por que a professora está fazendo isso ou aquilo. Como assim? Por que isso é importante? Eu vou aprender a lutar aqui, estou mandando fechar os olhos, a respirar fundo, e desde quando isso vai derrubar alguém? A gente não sabe de nada. E como a gente não sabe de nada, é o que Jeremias diz: Deus, olha, o Senhor me forçou por dentro, o Senhor mexeu comigo, o Senhor me chamou para isso. E eu fui enganado. O que eu queria? Jeremias queria tudo que você quer. Sombra e água fresca, vida tranquila, oh glória, aleluia, a bênção de Deus sobre nós. Vamos num resort, né, contemplar o nascer do sol e viveremos felizes para sempre. Isso que todo mundo... Mas de repente os caminhos de Deus lhe dão uma missão tão impressionante, tão complexa, tão necessária no momento de crise, que é isso que acontece. E aí o que Jeremias faz? Ele faz o que você já tentou fazer, o que eu já tentei fazer. Você quer saber de uma coisa? Eu vou sair fora dessa loucura, eu vou cuidar da minha vida, eu vou pensar naquilo que é importante para mim. Então ele tentou. Pessoal, está sentado aí? Diz o verso 9, mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ou seja, Jeremias tentou de todo jeito. Você diz, olha, esse chamado, essa coisa que me atingiu por dentro da parte de Deus e que me trouxe com essa palavra ousada de coragem, de enfrentamento, de justiça, de repreensão do mal, eu tentei largar tudo e viver a minha vida sossegada, no meu cantinho lá, mas eu não consigo, o negócio pega lá dentro. Eu fui convencido, um fogo arde dentro de mim, daquilo que envolve a obra de Deus na minha vida, os caminhos que levam Moisés para o deserto, os caminhos que levam Jacó para uma solidão depois de conflito em família, para lutar com Deus e finalmente ser abençoado, os caminhos diferentes, os caminhos que levam o Senhor Jesus para a própria cruz. E Jeremias não consegue fazer nada. Graças a Deus pelos atribulados, decepcionados, frustrados, que permanece com esse fogo que é incontrolado na vida e no coração. Essas pessoas fazem diferença na história do agir de Deus, na sua linda e bela história de redenção. E então, ele fala, e acho interessante, porque sabe que eu fico maluco assim, quando eu penso, eu falo, caramba, como é que toda essa doideira do Jeremias, toda a sua dor, todo o seu desespero, toda a sua gritaria, está no texto sagrado, está separado como palavra divina para ser lida, recitada no meio da congregação daqueles que declaram sua fé no Senhor. Aí ele diz, ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciando, vamos denunciá-lo, todos os meus amigos estão esperando que eu tropece, dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. E aí ele conta toda essa dor e vai, né? Aí versículo 10, e de repente, isso é muito impressionante, ele tem um lampejo assim de...
respiração nisso e só tem uma coisa que consegue sustentá-lo. É a convicção de um coração machucado, um coração enganado, que vai dizer no seu respirar, assim com o nariz saindo, né, da água, mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Seu fracasso lhes trará completa vergonha, sua desonra jamais será esquecida. O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. E nesse momento, de uma maneira impressionante, ele ainda vai ter no verso 13 um momento em que ele chama todos a louvar e adorar e agradecer a Deus de modo mais triunfante, mas a coisa mais impressionante é que Jeremias está tão detonado. Eu tenho visto, sabe, uma coisa que sempre mexeu muito comigo, é ver pessoas sinceras na fé, que buscaram a Deus de todo o coração e que sonharam, né, tinham expectativas assim do agir divino na sua vida, e de repente eles, vamos dizer assim, passaram um processo jeremíaco na sua vida. Não em proporção muito menor, às vezes não, em proporção difícil, em lugares mais complicados do mundo. E essas pessoas, no auge da sua dor, eles não aguentam, e eles dizem um monte de bobagem. Quase todo mês alguém me diz, Senhor, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, porque num dia da minha loucura, da minha dor, eu falei isso. E a gente sabe que nem é o caso, nem houve blasfêmia, que não tem nada a ver com o que o texto vai dizer lá no Novo Testamento. Mas Jeremias não aguenta mais, ele vai dizer, maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado, em que minha mãe me deu a luz. Por que eu tive que nascer numa época como essa, passar por isso? Maldito seja o homem que levou notícia, meu pai, e o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que sair do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristeza? E terminar os meus dias na maior decepção? Você percebe? Você vê? Eu não sei qual é o tamanho da sua dor. Eu não sei qual é o tamanho da sua decepção. Eu tenho visto pessoas assim que durante um momento da vida eles estão até, como é que eu posso dizer, suficientemente felizes assim no reino de Deus, na igreja. De repente, como se diz, eles são pegos num contrapé. Uma frustração profunda se abate porque uma pessoa querida da família faleceu de maneira inexplicável. A pessoa passa por um momento terrível de ver todo o seu planejamento financeiro, econômico ruir. A pessoa entra num buraco e comete uma loucura num momento de raiva, de ira, de desatino. A pessoa entra por um caminho que perde o controle na sua vida e aí quando acontece isso, no fundo se esconde uma sombra sobre o coração onde a pessoa diz, Deus bem podia ter feito diferente. Deus bem podia ter me deixado nascer um pouco antes dessa guerra. Deus podia ter livrado a minha família. Deus podia ter aliviado a minha dor. Ele não é todo poderoso? Ele não é. Então, a pergunta é, por que sair do ventre materno só para ver dificuldades e tristeza? Eu quase que semanalmente eu vejo alguém dizer uma coisa dessa, eu nem sei porque eu tive que nascer só para ver desgraça e terminar os meus dias na maior decepção. A coisa curiosa que começa assim a rodar a minha cabeça não é só porque Deus, dando liberdade aos seres humanos, não impede que eles façam loucuras e coisas absurdas que depois as pessoas tentam colocar na responsabilidade divina, aquilo que estava no seu poder de fazer o bem ou fazer o mal. Mas como todo esse cenário complexo que atinge a realidade, a pergunta mais doida é quando Deus resolve entrar na história. Eu esperaria totalmente diferente, que ele chegasse lá arrebentando, derrubando todo mundo, botando ordem no negócio, que ele
entendeu? Chegasse mesmo detonando, que dilúvio seria pouco para ele resolver o problema da maldade humana. Aí sabe o que Deus faz? Deus chama Jeremias. Se tem um negócio que não tem lógica nenhuma, mais do que o tempo de guerra, mais é chamar um indivíduo na sua adolescência, sem condições emocionais de lidar com esse tamanho BO na sua vida, e esse indivíduo começa a colecionar uma série de atitudes de rejeição, de repreensão. Como é que estaria a condição psicoemocional do Jeremias numa hora dessa? Onde estava o seu apoio? Que tipo de realidade? E ele não entende o que está acontecendo, abre a boca para gritar e dizer: Senhor, ó Deus, eu estou decepcionado, pois por ti eu fui enganado. Assim, quando a gente então vê a caminhada de Jeremias nessa situação de tanta frustração, tanta decepção, o que começa a aparecer na minha mente refletindo sobre isso é não só por que Deus faz o que faz e a maneira como ele permite todo esse desencontro dentro da realidade do seu próprio povo, permite o invasor trazendo como juízo e levanta esses indivíduos assim totalmente desconectados daquilo que a gente chamaria de bom senso e prudência, que são esses profetas que tentam sair fora de uma realidade sem conseguir, com o fogo que arde no seu coração, essa santa loucura que traz um compromisso com a relação com Deus, com a ética, com a verdade, com a justiça, com a misericórdia. E ele então sai enfrentando tudo isso, mas a pergunta que a gente levanta é: quando é exatamente que Deus age dessa forma? E é interessante porque você, quando olha e estuda assim a palavra de Deus na Bíblia, a gente vai encontrar na Bíblia uma certa, vamos dizer, variação do agir divino. O passeio pela Bíblia ele é encantador, porque em cada paisagem você vê uma coisa. Então você está passeando pelos Salmos, você vai ler de um jeito. Quando você chega em Provérbios, a paisagem muda. Você chega em Jó, você fala: uau, será que o Jeremias mora por aí por perto? Né? Aí você vai ver o Cântico dos Cânticos, o cenário é outro. Então você lê Deuteronômio, você chega no Novo Testamento, você lê Malaquias. Então assim, ou seja, você tem uma espécie assim de vestimenta para todo tipo de clima que vai acontecer na vida, seja de festividade, de celebração, de alegria assim imensa, seja de tristeza, de luto, de desencanto, de dor. É uma coisa muito doida, e os segredos assim, nesse manancial de água é tão coisas que até hoje eu me admiro assim, de eu ter lido o texto na minha vida mais de 200 vezes, que eu falei: caramba, estava aqui o tempo todo na minha frente, eu nunca descobri isso. Que coisa mais doida. E sabe uma das coisas que eu percebi? É que Deus faz essas coisas nos momentos de crise pior. É quando assim o cenário é o pior possível, quando você imagina: olha, agora é só mesmo o apocalipse que resolve essa situação. Agora você imagina uma invasão do exército dos anjos celestiais trazendo ordem na terra. Agora você imagina. Então você não só não entende os caminhos de Deus, porque as coisas acontecem, muito menos a sua solução. E a solução o que é? Um indivíduo deprimido, detonado, machucado, perseguido, gritando e chorando, dizendo: por que Deus me enganou? Quando eu fui dar uma olhada, eu fiquei tão curioso com esse negócio que eu falei: deixa eu dar uma olhada. Eu fui procurar nos outros textos. Sabe o que aconteceu? Eu achei esse mesmo verbo que o Jeremias usa aqui, que é enganaste, seduziste, usado no livro de Oséias. E assim, quem acha que a época de Jeremias é problema, não viu nada de Oséias. Então, meu amigo, tem coisas que a gente lê que você fala: não, peraí, deixa eu ler o Salmo 23 de novo. Que coisa complicada. O livro de Oséias vai falar pra gente de uma realidade anterior. Ele é um século antes do que nós temos no livro de Jeremias.
E Oséias está falando para o reino do norte, né? No sul nós tínhamos Judá, no norte tínhamos Israel, e ele vai falar da decadência, da promiscuidade, da idolatria, da maldade, da injustiça geral, e ele vai comparar o povo israelita da época, que rompe com Deus naquela, né, decadência terrível do Reino do Norte. Ele vai comparar o povo assim como se fosse uma mulher promíscua que tinha abandonado o seu marido e, né, ela vivia com ele, e de repente ela então entra num caminho tal, até o ponto dela virar uma espécie de escrava. Ela anda após os seus amantes, que são muitos, inclusive no texto. E aí quando você olha uma coisa dessa, você fala, caramba, eu estou no Velho Testamento, aqui é olho por olho, dente por dente, agora Deus vai chegar arrasando e vai dar fim nessa loucura. E aí quando Deus começa a falar, ele diz para Oséias um negócio muito diferente. Ele diz, Oséias, vai lá e casa com uma mulher desse perfil. Ou seja, de alguém resgatada de uma vida perdida, assim. Não é que ele toma novamente a sua mulher que entrou nesse caminho. Esse é o sentido do texto. E aí ele vai lá e diz, sabe o que você está fazendo aqui que concretiza de maneira muito nítida o que eu tenho a ensinar? É que da mesma maneira, assim eu vou fazer com Israel. Porque o povo se tornou como uma escrava abusada, destruída, acabada pelos seus amantes perversos, e agora ela está como uma mulher a ser vendida no mercado de escravos, assim, escravas desse perfil. E aí então Deus vai lá e vai trazê-la de volta, assim ele trata Israel. Quando ele diz isso, olha só o que ele diz. Oséias 2,14, nesse momento de redenção, Deus diz, portanto agora eu vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Aí a gente lê isso e fala, puxa, que bonito, que legal, olha, Deus vai atrair, né? Olha o que é a graça, sabe o que é aquela graça incondicional de Deus, que a gente fala, isso aí só no Novo Testamento a gente vai ver? Pois é esse tipo de coisa de amor incondicional, redentor que aparece aqui. E sabe de uma coisa? A palavra, atenção, a palavra que aparece lá em Jeremias, quando ele diz, Senhor, tu me enganaste, tu me seduziste, é a mesma palavra que aparece aqui. Essa palavra está no mesmo tempo verbal. Quer dizer, aqui do jeito que está, é como se a gente fosse traduzir literalmente, Deus fosse dizer assim, agora eu vou seduzir você, sua perversa pecadora que me abandonou e o que eu estou redimindo agora. E eu vou levá-la para o deserto e falar com carinho. O deserto, um lugar assim de solitude, lugar de quietude, lugar de restauração interna diante da percepção da nossa relação diretamente com Deus, e Deus fala com amor, com carinho, com redenção. Aí eu falei, nossa, que doideira, que isso? E aí a gente começa a entender um pouco das coisas, que toda vez que Deus vê os descaminhos sem sentido da humanidade, que são uma ameaça constante por causa daquilo que o ser humano se tornou, toda vez que a coisa não tem jeito, toda vez que a coisa está perdida e a gente levanta e olha e fala, por que eu nasci só para ver desgraça e coisa desse jeito? Deus age poderosamente no coração de gente como Jeremias. E ele faz isso a partir da total incapacidade dessa pessoa de qualquer coisa. O povo israelita na época decretou a sua falência completa. E aí esse jeito estranho, diferente, incompreendido, mal interpretado, mal julgado por aqueles que não entendem os caminhos do sagrado. Esse jeito de agir é ser seduzido, enganado e atraído por Deus. Você já foi atraído por Deus no meio da sua situação de caos, confusão e
absoluta declaração de falência completa da sua maneira de lidar com a vida? Pois é, esse é o caminho. É interessante que as pessoas que marcaram a história, através do anúncio, ou da prática, ou da vivência, ou da encarnação desse agir da palavra divina, se você vai olhar bem a vida dessas pessoas, você vai ver exatamente isso. Que é desse jeito que a coisa funciona. Ela é absolutamente incompreensível, impressionante e fora do que a gente poderia esperar e imaginar. E aí eu fico pensando assim, eu voltei e dei uma olhada direitinho no capítulo 20. Aí eu fiquei pensando, olha que coisa, você pega o capítulo, lê ele inteiro, no começo tem só Jeremias, o relato da prisão, do sofrimento, daquilo que acontece quando o sacerdote manda prendê-lo e espancá-lo. Aí você continua e você vê o grito de lamento dele dizendo: Senhor, como eu estou decepcionado, eu fui por ti enganado. E aí você vai, né, do verso 14 para baixo, e ele diz assim: maldito o dia em que eu nasci. E aí nesse negócio, nesse capítulo assim, assustador, que é perigoso ler ele de noite, a gente olha e no meio, como se fosse um sanduíche literário diferenciado, no meio desse capítulo aparecem essas palavras de força de Jeremias. E que palavras são essas? São as palavras de fé, quando ele diz, né, que ele tem do seu lado o Senhor, e que a sua expectativa, é muito curioso que ele não fala, eu sei que no fim as coisas vão melhorar, eu sei que uma hora dessa o povo vai entender, eu sei que a Babilônia vai ser suavizada por Deus, no fim eu vou, né, passar o fim de semana no rodízio com os amigos. Não, ele não tem nada disso, é a fé única que ele tem, o Senhor ao seu lado, isso é só. E aí vem a coisa totalmente inesperada, que eu nunca, mas jamais eu poderia esperar, que no meio disso tudo, quando ele tem a confiança que Deus vai fazer o que deve ser feito, ele diz, verso 13, cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Aí eu fico pensando assim, como é que alguém pode cantar e louvar o Senhor no meio de um cenário desse? Depois de ter dito todas aquelas coisas incompreensíveis e talvez repreensíveis, e ter dito a coisa mais assustadora falando do dia do seu nascimento do jeito que ele falou. E aí para mim vem a grande revelação desse texto. Eu tenho visto na minha vida, especialmente nas diversas instituições e comunidades religiosas, as pessoas querendo dar um jeito, né? Os pastores, os pregadores, os teólogos, os professores falam assim, olha, a gente precisa dar um jeito de fazer a coisa acontecer na igreja. Então vamos mudar as luzes, vamos fazer uma programação assim, vamos botar a parede preta, branca, lilás, vermelha, vamos estudar técnicas de neurolinguística, vamos fazer não sei o quê, porque você tem, né, que dar um jeito. Então entra a psicologia, técnica de marketing, um monte de coisa para fazer as coisas acontecerem. Engraçado, elas acontecem. Eu vejo as pessoas, por exemplo, né, cantando, falando, ensinando, mas quando você olha no fundo dos olhos, quando você sente o pulsar do coração, você vê que nada está acontecendo. Não é real, é teatro. Religião, por definição, é teatro. É uma coisa feita assim como alguém que faz uma propaganda de venda de um automóvel. Alguém que decora o roteiro. Alguém que meio faz a coisa assim. Mas quando a gente passa por essa bênção de Jeremias, quando a gente olha toda essa realidade bendita de ser enganado por Deus, seduzido pelo amor incondicional e ser colocado nos trilhos do caminho de Deus na nossa vida, sabe o que acontece? Aí a declaração de fé é verdadeira. Ela não é uma construção racional de tentativa de prender na cabeça humana os mistérios da divindade.
Ela não é simplesmente uma demarcação de território para dizer, olha como eu estou certo e todo mundo está errado. Ela não é só uma declaração orgulhosa de quem está no ambiente religioso e diz, olha como eu estou bem no lugar certo, enquanto esses loucos não sabem de nada. Só quem passa por esse caminho curioso, misterioso, extraordinário e poderoso, acredita de verdade. E sabe o que mais? Aí sim, só quem passa por isso canta de verdade, louva de verdade, não representa. Não é mera técnica, não é simplesmente preparo vocal, não é simplesmente uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. É a diferença de ser abençoado pelos caminhos dolorosos, escuros, incompreensíveis, poderosos e redentivos de Deus, que pega a sua vida do jeito que você não quer. E o fogo arde lá dentro. E de repente você vê a obra de Deus acontecendo, você vê as coisas se definindo. E quando isso acontece, Deus de alguma maneira sintoniza o nosso coração com o seu poder, a sua graça e o seu mistério. Aí a gente canta de verdade. Então cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, e que Ele use a sua vida para o serviço de Deus, para a glória do nosso Pai Celestial. Amém.